A verdade liberta. Mas dói. Mas liberta. Bem, o tema hoje será falar sobre um pouco da realidade / teorias da conspiração. E por que isso? Porque antes era muito fácil. Existia o comunismo e existia o capitalismo, que são sistemas e regimes de governo / econômico. Eram duas coisas muito distintas. Depois da Guerra Fria, tudo mudou. Então hoje existe só comunismo / socialismo e capitalismo? Não. Então existe um sistema de governo, sistema político e econômico, que são híbridos às vezes. Por exemplo, a China é um país comunista, né? Mas adota o livre mercado, em parte, porque é um país comunista, mas adota o livre comércio. Então tem comunicação direta e trânsito direto econômico com países capitalistas. Portugal é um país socialista, baseado naquele neologismo de social-democracia, que eu suspeito muito. Adota sistemas socialistas como pautas progressistas, mas adota o sistema econômico, o regime econômico, o modo econômico do capitalismo. O que vai dar? Eu suspeito, mas não tenho certeza. Temos também ainda alguns países com os clássicos regimes ditadores, regimes comunistas, Coreia do Norte, Cuba, esse outro Frankenstein que é a Venezuela, que classificam de várias formas, É um país socialista, é um país comunista, é um país onde há uma democracia transfigurada, é uma ditadura pintada de democracia, enfim, tem vários nomes e várias interpretações. E no Brasil, houve ditadura ou houve regime militar? Eu creio que ambos, Porque realmente houve um regime militar e o Congresso, indiretamente, a cada X anos, votava em um novo presidente, que por sinal era um general. Qual a diferença do regime militar / ditadura brasileira para outros regimes militares comunistas ou regimes militares capitalistas? Dizer que tudo foi bacana é mentira, mas dizer que não houve muitas coisas interessantes, como infraestrutura, como reserva de mercado, que na época era importante, como proteger o país da União Soviética, antiga União Soviética, China e outros países fortemente comunistas. Sim, foi um contragolpe. Algumas pessoas dizem que não foi um golpe. Na verdade foi, mas teve um bom motivo na época. O Brasil seria dominado por uma ditadura do proletariado. Mas vejam bem, ditadura do proletariado, então, parece ser uma coisa bacana, porque o proletário, o trabalhador... Não. O engraçado é que na ditadura do proletariado, quem ascende ao poder político, não é o proletário. E se ele era proletário, ele deixa de ser proletário e vira um ditador, como aconteceu em Cuba, como aconteceu em outros lugares, como Stalin, por exemplo, como outros líderes na China e na Coreia do Norte. Então, para ser muito prático, tudo que parece ser muito simples, branco ou preto, não é. Existem nuances. Então, qual é o sistema ideal? Não, o sistema ideal não existe, O sistema menos ruim é o capitalista. Mas você é a favor do capitalismo, mesmo com essas desigualdades sociais? Não, eu não sou a favor das desigualdades sociais. Então você é a favor das cotas? Em alguns casos, sim. Mas sobre a etnia? Não, sobre classe social. Famílias que estão abaixo da linha da pobreza, na miséria, precisam sim de assistência do Estado, precisam ser capacitadas para poder ingressar no mercado de trabalho. E para isso tem que ter fomento e existe um trabalho sério a ser feito para que haja geração de empregos, E para que haja também treinamento para essas pessoas. Você é a favor então de pautas liberais e pautas progressistas? Eu não sou a favor de pautas progressistas nem pautas liberais, que geralmente chamam de pautas da esquerda. Alguns itens e alguns elementos dessas pautas são, sim, essenciais. Você então é a favor dos direitos humanos, que chamam de direitos dos humanos? Não, direito dos humanos não sou a favor, mas do contexto sério que deveria ser, direitos humanos, sim, eu sou a favor da liberdade individual, da proteção dos direitos, Agora, se
no país isso não é aplicado da forma correta, infelizmente não tem a ver com direitos humanos, tem a ver com a forma de aplicação. Aí vamos dar um exemplo. Mas quando um bandido rouba alguém ou mata alguém, direitos humanos vai lá e protege, e a vítima não é protegida. Sim, é verdade. Esses direitos humanos eu não concordo. Essa pauta dos direitos humanos eu não concordo. É um aspecto mais amplo, um contexto maior dos direitos humanos, sim, sou a favor. Você é a favor, então, da propriedade privada? Claro que sim. Eu não sou comunista. O que eu garanto é, não sou comunista. O que você é? Bom, eu não sei nem dizer o que eu sou, porque existem hoje anarquistas, libertários, existem pessoas de centro, e o que seria isso? Teoricamente são pessoas que adotam algumas pautas da esquerda e adotam alguns costumes da direita. Na prática, no Brasil, os políticos de centro, seja lá quem domine o governo, quem seja eleito, né, no executivo, governo federal, a esquerda ajuda a governar na famosa governabilidade. Se é um partido de esquerda que ganha, o centro cola no governante de esquerda. Se, em tese, o governo for de direita, o que nem existe no Brasil, esse centro, suposto centro, colaria nesse governo de direita. Mas então o que é direita no Brasil? Dê um exemplo clássico recente de direita no Brasil. Bom, no regime militar, nós tínhamos um regime de direita. Quais os benefícios da direita e os prejuízos da direita? Bom, os benefícios são reserva de mercado, que ao mesmo tempo, dependendo do grau, é ruim, mas tem um certo grau de utilidade, reserva de mercado. Soberania nacional, aquele sentimento de ufanismo e patriotismo é ridículo? Não, não é. Deixa o país forte, deixa o país com espírito, com garra, faz muita diferença. Toda a infraestrutura que o país tem ocorreu em grande parte no regime militar. Podem falar o que for contra o regime militar, mas quem iria investir dinheiro em Itaipu? Diziam que era uma construção faraônica, ridícula. Se não tivesse Itaipu, nós não teríamos energia elétrica. E na época ninguém investiria, né, de capital privado, nenhuma empresa. Aí você é contra ou a favor as privatizações? Claro que sou a favor, desde que sejam estatais que não dão lucro, que só geram desperdício, ou que são feitas para cabide de emprego, ou que são destinadas a funções que o governo não tem competência para desenvolver. E você é minarquista ou você gosta de um governo inchado? Não, eu não sou minarquista porque eu não acredito em um governo super mínimo, né? E também não acredito muito menos em um governo inchado. E de uma forma, não teórica, mas de uma forma prática, o Estado necessário. Por que sou a favor do Estado necessário? Não o teórico, porque o teórico é fácil, né? O Estado necessário é qualquer um. Qualquer Estado necessário é necessário. Então, ele é grande, pequeno. Não. O Estado necessário, na prática, a gente mede como? Em uma situação onde o país enfrenta uma crise terrível de um aspecto específico, onde é necessário vários tipos de ações, o Estado cresce um pouco. Quando o Estado está estabilizado e o mercado está normalizado, não precisa de tanta interferência do Estado, o Estado diminui um pouco. Mas como é feito isso? Nós temos um Congresso, nós temos uma Constituição, isso é lícito, isso é previsto na Constituição, né? E mesmo que não fosse, se não for cláusula pétrea, o que puder ter emendas, o Congresso pode votar. Aí, se tiver uma nova Constituinte, sim, se tiver uma nova Constituinte, altera-se outras coisas independentes de votações pontuais no Congresso. Mas cláusulas pétreas são cláusulas pétreas, né? Aí você me diz o quê? Não, eu não digo nada. Eu creio que há uma grande mistura de ideias, inclusive a própria direita. Existem as pessoas da direita que são liberais, são neoliberais, e são conservadores não liberais, alguns conservadores neoliberais, alguns conservadores, e as pautas se misturam, né? Costumes com o sistema de governo, com o sistema econômico. Então, do que se trata? Do que falamos? Falamos sobre costumes morais, éticos, falamos sobre sistema e regime de governo, falamos sobre regime econômico, sistemas econômicos, né? Falamos do quê? Então, o raciocínio se mistura e as pessoas se confundem porque não é para tanto. Antes era muito claro, existia o comunismo de um lado, o capitalismo do outro, Guerra Fria.
né? Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e países como satélite dessas duas potências. Depois da Guerra Fria, as coisas foram se adaptando, que na verdade se adaptaram de uma forma muito estranha, né? Então, na verdade, nada é muito simples. Eu acredito que existam alguns pontos adequados de agendas de vários sistemas que unidos dariam um sistema interessante. E o mais bacana de tudo é que seria possível e não utópico. Porque sistemas puros de pautas liberais e progressistas, além de eu ser contra, porque não é meu viés ideológico, são utópicas, são fantasias. E um sistema extremamente rígido de extrema direita também não funcionaria. Funcionaria para pôr a casa em ordem por algum tempo, mas o que vai na cabeça de um ditador? Eu não sei. Hoje ele é um capitalista nacionalista, patriota, honesto, mas amanhã ele pode se tornar um tirano. E aí, o que faremos? Faremos o quê? Você crê nas Forças Armadas? Claro que creio. Você crê em intervenção militar? Intervenção militar pontual, como eu vi no Rio? Sim. Intervenção militar para coisas pontuais determinada pelo Legislativo, Executivo ou Judiciário? Sim. Mas em intervenção militar constitucional? Não existe. Não é previsto na Constituição como uma intervenção militar que derrube um governo pode ser constitucional. É uma interpretação errônea de quem interpreta. Então você é a favor de um golpe militar? Não, eu não sou a favor de um golpe militar. Porém, se for necessário, né, não é questão de eu achar que é necessário. Se houver um outro tipo de golpe a caminho, um contragolpe seria legítimo, não pela Constituição, mas seria legítimo no sentido de reação, né? Por exemplo, enquanto não há nenhum tipo de dano à Constituição, então vamos seguir a Constituição. Mas se estivermos a iminência de um dos lados rasgar a Constituição, se a Constituição for rasgada, para combater um golpe, é necessário um contragolpe. Mas muitos irão dizer, mas isso está acontecendo. Mas eu lembro que, se não for bem feito, não for adequado, não for lúcido, o mundo inteiro ficará contra. Todas as organizações, as potências. Mas uma coisa é uma ditadura comunista, outra coisa é um regime militar, um regime de exceção capitalista. Engano, porque o mundo não está interessado nisso. O mundo está interessado em dinheiro, em poder, né? E aí sim entra aquilo que eu falei desde o começo que eu não citei. A famosa teoria da conspiração, que é a nova ordem mundial. Existe mesmo? A nova ordem mundial é uma teoria conspiratória, onde grupos econômicos estariam dominando o mundo, brincando com o socialismo e o capitalismo e brincando com países que usam sistemas híbridos e mistos, como já citei. Eu vou deixar uma pergunta no ar. A nova ordem está modificando o mundo mesmo? A nova ordem existe? É um mito? Banqueiros, sociedades secretas ou não tão secretas assim? Eu tenho as minhas suspeitas. Eu sei que cada um tem a sua. Deixo no ar essa indagação. Então, se vocês souberem de algo, comentem. Um abraço, pessoal. Valeu! A verdade liberta. Mas dói. Mas liberta.